hora de um novo episódio do quadro Direito Agrário. E dessa vez o advogado Pedro Putini Mendes fala sobre contratos de arrendamento envolvendo condomínio rural. Aqui na tela. Condomínio rural, para quem não se lembra, é uma forma de propriedade conjunta, em que todos os proprietários são chamados de condôminos, vão exercer ao mesmo tempo frações ideais sobre o montante total da propriedade, né, que é indivisa. Ou seja, a divisão ela é idealizada em cotas, né, não em lotes, não em frações. Nesse sistema não haveria uma divisão da propriedade em lotes, porque todos são proprietários simultaneamente dentro de uma única matrícula. Então, uma matrícula, vários proprietários, cada um com direito a uma cota. Esse condomínio ele pode ou não pode ser dividido em frações, em pedaços, né, para delimitar o espaço que cada um vai ter o direito de usar, o que subdivide as modalidades de condomínio de proprietários em pró-diviso, que é quando é dividido os lotes de cada um, as frações, melhor dizendo, né, e pró-indiviso, quando as frações não são estabelecidas, então é um imóvel só e todos são proprietários de cotas. Bom, normalmente nós não encontramos até condomínios rurais muito organizados, com regras de utilização de um mesmo grupo, de uma mesma família, mas o correto é organizar por meio de estatutos ou algum tipo de documento que determine como administrar essa propriedade em comum. Enfim, numa outra oportunidade, até comentamos num quadro Direito Agrário, que o artigo 504 do Código Civil ele fala que não pode um condômino de coisa indivisível vender a sua parte para estranhos se o outro quiser. Né? Então fica claro que não é possível vender sem oferecer preferência. E em caso do condomínio indivisível, nem poderia vender até fracionar as áreas, o que é feito por meio da extinção de condomínio em cartório ou na justiça. Ocorre que surge uma outra situação não relacionada à propriedade, mas à posse do imóvel, ou seja, essa posse pode ser concedida a terceiros por meio de arrendamento ou parceria, sem anuência dos outros condôminos. O que dizem os tribunais? Bom, o Código Civil novamente responde essa dúvida com alguns contrapontos que eu vou fazer logo em seguida. O parágrafo único do artigo 1314 ele orienta que nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse ou uso dela a estranhos sem consenso dos outros. Porém, em algumas oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu casos semelhantes ou que dizem a respeito de condomínio de proprietários e arrendamento concedido por um deles, né? E por isso eu cito o recurso especial 175-5536 do Rio Grande do Norte, que trata de imóvel arrendado para empresa do ramo salineiro desde 2001, onde a autora da ação teria assinado o contrato e depois está exigindo o imóvel para uso próprio, determinando que não seja renovado esse arrendamento. Né? Então, 160 hectares dessa área estavam em condomínio pró-indiviso, ou seja, sem delimitação das frações. Nenhum dos coproprietários explorava diretamente o imóvel há anos. Isso é um fato que ficou comprovado no processo. Ninguém explorava e ele era arrendado. Pelo fato de não ter sido explorado há anos pelos coproprietários, o STJ, então, afastou essa regra do artigo 1314, que eu li agora há pouco, e deu validade à renovação contratual feita apenas por um proprietário. Né? Então, os ministros consideram que, se estiver mantida a destinação do imóvel, não basta que um proprietário se oponha de maneira minoritária para alterar a destinação do imóvel, ainda que se alegue o interesse na exploração direta. Portanto, se a minoria não concordar com as decisões da maioria, poderá, a qualquer tempo, requerer a divisão da coisa comum, se for divisível, né? Ou se for indivisível, pedir alienação judicial e, consequentemente, a extinção do condomínio, que é normalmente o que se faz. Assim, né, a maioria dos condôminos, embora tenha o poder de decidir sobre o regime e o modo de administração,
a escolha e as atribuições de administrador não pode contrariar os interesses da minoria, né? Porque esses podem requerer a divisão da coisa ou a extinção do condomínio, que pode comprometer e inviabilizar as atividades que todos em comum podem concretizar, né? E mais, nesse caso, nem o direito de preferência no arrendamento o STJ concedeu para os demais coproprietários, porque adotaram o entendimento de que a assinatura anterior de um contrato que consentia com a exploração do imóvel por terceiros, ela é um ato incompatível com um exercício posterior de preferência. Vejam só que interessante. Por isso, então, a recomendação é profissionalizar ao máximo as atividades desenvolvidas por um grupo de proprietários, até mesmo familiares, né, por meio de estatutos, se não um administrador nomeado para isso, para evitar esse tipo de desavenças, né, e outras situações que normalmente acabam nas vias judiciais ou extrajudiciais, dividindo a propriedade, o que também envolve altos custos com despesas processuais, cartoriais, perícia, advogado, enfim, entre outros custos. Então essas eram as dicas de hoje. Saudações e até o nosso próximo quadro.